Estão chegando os 3 dias de escuridão. Eles esconderam de você a verdade mais aterrorizante da humanidade. E você tem muito pouco tempo para se preparar. Uma antiga profecia, apagada dos registros e trancada a 7 chaves, alerta sobre a inevitável chegada dos 3 dias de escuridão. Tudo começará em um instante. A lua ficará de um vermelho pútrido, o sol se apagará completamente e uma escuridão sufocante vai devorar a terra. Quando isso acontecer, não tente fugir. Feche as portas, bloqueie cada janela e cubra-as para que não entre nenhum fio de escuridão. Se você cometer o erro de olhar para fora, sua alma será arrebatada no mesmo instante. Durante essas 72 horas, o frio mais paralisante que você já sentiu vai congelar vocês dois. O ar vai vibrar com gritos dilacerantes que não são humanos. Entidades desconhecidas e sombras letais vão andar pela sua rua. Você vai ouvir arranhões nas suas paredes. Vai ouvir as vozes dos seus entes queridos implorando para que você abra a porta. Não faça isso. É uma armadilha de reinos que acabaram de encontrar um caminho para o nosso. A ciência ficará muda. Os governos vão colapsar. Textos secretos garantem que esse aviso foi revelado há séculos. Mas as altas esferas decidiram enterrar a verdade para te manter dócil diante do matadouro. Mas será que isso é verdade? Será que é isso que a Bíblia diz? O que as Escrituras dizem sobre isso? Neste momento, vou te dizer se esses 3 dias de escuridão são reais, segundo a Bíblia, e o que você deve fazer para se proteger. É verdade que vão haver 3 dias de escuridão. É verdade que o sol vai parar de brilhar. Qual será o próximo evento para nos trancar? Qual? Não será uma pandemia? Será um apagão mundial. Inclusive teorias ligadas aos Simpsons, tempestades solares, apagões elétricos globais, assim como esses. Neste vídeo temos mais 5 que vamos analisar com a palavra de Deus. Ou seja, neste vídeo você não pode se desconectar, porque vamos reagir. Várias pessoas me perguntaram o que eu penso sobre o apagão mundial. É verdade que vão haver 3 dias de escuridão? É verdade que o sol vai parar de brilhar? É verdade que vem um apagão elétrico? Ou é verdade que vem um reset e com esse reset uma mudança de identidade? É verdade que vem um reinício da internet? É verdade o que a Bíblia diz sobre os 3 dias de escuridão? Isso é bíblico? É profético? Não é? É especulação? Tudo isso vamos ver e ainda temos mais 5 vídeos para analisar. Acabamos de ver esse rapaz. Sempre fiz perguntas para a inteligência artificial, mas nesse caso, a inteligência artificial não responde nada. Diz que isso é uma falsidade, que é mentira, que não há nenhum tipo de apagão, mas outra coisa é o que diz a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Sim, ChatGPT, ou a inteligência artificial, ou o robô que está na moda. O que ela nos diz? Pois deixe-me dizer que ela diz que não, que é falso, que não vai acontecer nenhum tipo de apagão, não vai acontecer nenhum tipo de reset mundial, que para isso acontecer, todos os sistemas precisam colapsar. Mas sem acreditar em tudo que o ChatGPT diz, nem acreditar em tudo nos vídeos, porque também podem ser manipulados. Há algo que não pode ser manipulado, que é a palavra de Deus, o livro das eras, a palavra de Deus que conhece o futuro. E se a Bíblia me fala sobre o ChatGPT, sobre inteligência artificial, sobre uma besta, sobre um reset, sobre um reinício, sobre um controle global e mundial, aí sim eu acredito na Bíblia. Como eu disse, tempestades solares, apagões elétricos e muito mais. Mas para que a gente continue assistindo esse vídeo, eu te incentivo a dar um like. Por favor, dá um gostei nesse vídeo. Não sabemos quem está por trás. Há muitos vídeos que foram restringidos pelo sistema, mas vamos dar um gostei para que o sistema consiga ver esse vídeo com confiança e que o próprio sistema compartilhe para diferentes pessoas, para que talvez elas saiam do erro, ou talvez aceitemos o que está acontecendo no mundo,
ou que demos clareza a esses vídeos. O primeiro vídeo que acabamos de ver fala sobre o ChatGPT, fala sobre inteligência artificial e fala que vai haver um reinício e que vai haver uma mudança de identidade. Será que tudo isso é verdade? Será que depois desse apagão elétrico, desse apagão mundial, muitas coisas vão ser reiniciadas e não vamos mais precisar comprar com dinheiro em espécie, mas sim através de uma moeda digital? E que nossos cérebros serão controlados, seremos dominados de forma global? Vamos assistir ao próximo vídeo, por favor. Pegue suas velas de recordação. Vovó Elisa, por que acendemos uma vela a cada dia de ação de graças? Para lembrar o grande apagão que quase destruiu nossa cidade. Não tínhamos eletricidade, nem esperança de conseguir. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não tem laptop, não tem Kindle. O que eu vou fazer? O Grande Apagão é um evento que está escrito na agenda dos poderosos. O que realmente está por trás de toda essa estratégia de colapso energético? E não por acaso, esses dias de escuridão são mencionados na Bíblia. A diferença é que lá se menciona que a essa escuridão seguirá a segunda vinda de Cristo. Se os Simpsons dizem que vai haver um apagão mundial, devemos acreditar ou não? Eles falaram sobre Donald Trump, que iria assumir a presidência e não erraram. Falaram que os aviões iam começar a cair nos Estados Unidos, e caíram os 3. E justamente no governo de Donald Trump. Vamos acreditar nos Simpsons, porque eles também estão à frente do tempo. Será que os Simpsons não são programados através de coisas que a elite conhece, coisas obscuras e ocultas, que a elite sabe e já deixou programadas? Não é profecia, senhores e senhoras. Se os Simpsons anunciam algo e isso acontece, não é porque eles profetizaram, é porque eles estão anunciando. É como a Agenda de 2026, que também vamos analisar, não neste vídeo, mas vamos fazer isso em outro. Aqui vimos o segundo vídeo, por isso eu digo, não saia deste vídeo. E para as pessoas que estão chegando agora, já mostramos 2 vídeos, então voltem o vídeo e assistam de novo. Espero que as pessoas que têm me enviado constantemente vídeos, pastor, sobre o apagão, dizendo que vem 3 dias de escuridão, estejam conectadas. Fiquem conectados para ver o que a Bíblia diz. Temos o Dr. Cano, agora vamos ouvi-lo. Tem o Dr. Cano como convidado através de vídeos. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Ele também. Mas o que a Bíblia diz sobre esse apagão mundial? Será que as escrituras, as profecias, alguns dos profetas antigos, profetas menores, maiores, será que os Salmos, Provérbios ou Gênesis? Ou será que Moisés nos fala sobre esse apagão? Fala de escuridão total? A Bíblia fala de escuridão total? Quando? Por quê? Para quem? É antes do arrebatamento, do rapto, ou depois do arrebatamento? É científico? O que a NASA diz? Vamos ver que a NASA também intervém nisso. A NASA também anunciou que vem um apagão mundial. Acreditamos na NASA? Acreditamos na Bíblia? Acreditamos nas profecias? Ou será simplesmente uma falha elétrica? Ou será um juízo divino? O que acontece com tudo isso? Você não acha que deveria curtir para que este vídeo chegue a muitas pessoas que têm essa dúvida? Que estão perguntando sobre isso? Por isso quero te dizer que hoje, nesta transmissão ao vivo, vamos estudar tudo o que a Bíblia diz e ensina sobre a escuridão profética do fim dos tempos. Porque quero te dizer uma coisa, a Bíblia realmente diz que virá um tempo de escuridão total. Mas de que maneira isso vai acontecer? Será que esse reinício está chegando? Será que vamos ser reiniciados? Vamos assistir a outro vídeo? Por favor, prestem muita atenção. Quando você assistir a este programa, preciso que tome providências e se prepare. Essa situação familiar vai ser grave. Já está começando aquilo que eu tanto avisei.
a internet vai cair. Vai haver um grande apagão e depois um reset. Todos esses acontecimentos são o prelúdio e confirmam grandes apagões, colapso e, além disso, o segundo confinamento está se aproximando. Porque o que caracteriza o segundo confinamento, quando chega essa nova pandemia que estamos alertando, é que as pessoas não podem viajar. Pense nisso por um segundo. Se houver um cyberataque e os sistemas falham, se os aviões caírem, se os radares falharem, as pessoas não podem viajar. Eu vejo o Dr. Cano com uma expressão de muito sofrimento já faz um tempo. Muito mesmo, já faz bastante tempo, de verdade. Não sei aonde vamos chegar com todas as notícias que ele nos traz. Não sei para onde vamos correr. Por isso quero estudar a Bíblia, o que ela nos diz sobre tudo isso. Vocês são cristãos, e sei que vários de vocês já ouviram o Dr. Cano, mas que esperança existe? Ele não mostra nenhuma esperança. De verdade, é assustador, é deprimente ouvir isso. Sério, eu ouço e me dá vontade de acabar com a minha vida. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que diz a palavra de Deus? O que ela nos diz sobre este tempo? Como vamos escapar? Existe algum tipo de esperança? Segundo o Dr. Cano, não existe. Não existe. Não há nenhum tipo de esperança. Com respeito, eu não estou acreditando nisso. Não estou criticando nem julgando. Esse é o ponto de vista dele. Para ele, não há esperança. Vamos ver se para nós existe. O que está acontecendo? Será que eu tenho que fazer cara de acabado? Me jogar cinzas na cabeça? E ficar como um mendigo para poder pregar isso para vocês? Por isso quero dizer que cada ponto, cada vídeo, já analisamos 3. Cada vídeo tem, e cada ponto tem um texto bíblico, que vamos analisar na Bíblia aqui, com os textos bíblicos. Se você tem sua Bíblia, corre rápido para pegá-la, porque vamos analisar isso. Vamos ver a explicação desses 3 dias de escuridão, coerentemente, com sobriedade. Com sobriedade, não vamos para nenhum extremo. Porque no primeiro vídeo que você viu um rapaz que está na escuridão e diz à inteligência artificial, ChatGPT, vou perguntar para ele. Mas acontece que eu também perguntei para a inteligência artificial. Não sei se ela está escondendo, se ela está encobrindo isso. Mas várias coisas. A inteligência artificial se restringe e não fala. E obviamente me disse que não vai haver nenhum tipo de apagão mundial. Que para isso acontecer, muitas coisas precisam acontecer. E isso é impossível. Praticamente foi o que ela me disse. Será que eu acredito 100%? Mas o que dizem os Simpson? Os Simpson não erraram. Os Simpson dizem que vem um apagão mundial. Mas enfim, o Dr. Cano também me diz que a NASA, ele está falando comigo sobre a NASA. E na história, já houve um apagão mundial. Na história da Terra, já houve uma espécie de apagão mundial. Já houve 3 dias de escuridão. É isso que as pessoas estão mencionando. Mas, pastor, quando serão os 3 dias de escuridão? Não sei se o senhor já recebeu vídeos sobre os 3 dias de escuridão. E se eu, aí tem muita gente conectada a isso, a esses vídeos, aos vídeos dos 3 dias de escuridão. Tem uma senhora, uma moça, que o tempo todo vive sonhando. E Deus me disse que viriam 3 dias de escuridão. E claro, começa a mostrar ao fundo o sol se apagando. E claro, eu acredito. Deus me disse que viriam 3 dias de escuridão. Escuridão intensa. Deus falou comigo, falou comigo, falou comigo. Eu estava acordado. Ele me levantou às 3 da manhã e me disse, uma voz audível, ele me disse, vou apagar as luzes da terra. Então eu entendi, e depois olhei para 3 espigas, e entendi que essas 3 espigas eram 3 dias de escuridão. Quando eu começo a falar assim, de verdade, nós nos conectamos. Milhões de pessoas, isso é fácil de fazer. Imaginar sonhos e coisas. Mas de verdade, me perdoe, vou deixar muitas coisas de fora. Os Simpsons, esse senhor do ChatGPT, vou deixar de fora o Dr. Cano, para ficar com a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ver o que ela nos diz? Temos mais 3 vídeos, por isso eu digo, não saia deste vídeo, temos mais 3 vídeos sobre isso, porque eu sei que se você sair, vai ser para ouvir o Dr. Cano, ou para ouvir o ChatGPT, ou para ouvir os Simpsons, para ver o que eles dizem para nós. Não, é ouvir o que a Bíblia diz.
Na história, houve 3 dias de escuridão. É nisso que devemos pensar. Primeiro, e quero te dizer que, sim, na Bíblia houve 3 dias de escuridão. Vamos para Êxodo, capítulo 10, versículos 21 a 23. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre os 3 dias de escuridão. A palavra de Deus diz assim: Jeová disse a Moisés: estenda sua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, tão densas que possam ser sentidas. Ou seja, as trevas densas. Estava tão escuro que a escuridão podia ser sentida. A escuridão podia ser tocada. Alguém já tocou a escuridão alguma vez? Não. Mas naquele tempo sim, era possível tocar a escuridão. Será que virá um tempo de escuridão assim? Eu quero dizer que Salomão tem a resposta. Salomão tem a resposta. Sim, virá um dia de escuridão. E Moisés estendeu sua mão para o céu e houve densas trevas. Quero dizer que até hoje, nunca houve densas trevas depois daquele tempo, mas haverá novamente. Haverá densas trevas, de tal maneira que ninguém poderá tocar toda a sociedade. E então as velas que tinham no Egito, porque no Egito eles tinham fogo, no Egito podiam acender tochas, mas acontece que quando as acendiam, ali mesmo se apagavam. As tochas se apagaram. Tudo o que eles podiam produzir se apagou. Se apagou. Houve densas trevas sobre a terra do Egito por 3 dias. Mas os filhos de Israel tinham luz em suas casas. Você diz, bom, ou seja, que nós vamos estar na grande tribulação. Mas enquanto houver essas trevas, a igreja não vai ter nenhum problema de apagão mundial. Ou seja, o apagão será mundial, mas a igreja estará iluminada. Acaso a igreja é um edifício? Ou seja, qual igreja? Qual igreja? A igreja onde o seu pastor prega para você, e onde celebram o Halloween, e onde colocam a árvore de Natal e o presépio. Qual igreja? A igreja onde fazem shows e muitas outras coisas. Qual igreja? A igreja onde estão soltando fumaça nos altares. Qual igreja? Me diga, qual igreja? Essa igreja. Onde nesses dias, com certeza convidam a Shakira para fazer um show. Qual igreja? Me diga, qual igreja? É a que não vai experimentar os 3 dias de escuridão. Me diga, qual igreja? Os 3 dias de escuridão. Na Bíblia menciona que realmente houve. E as trevas não são o apagão que aparece nos Simpsons. Isso me faz rir. O apagão que o Dr. Cano anuncia também me faz rir. Quer dizer, o rosto dele me assusta. Mas na verdade, a notícia não me assusta. O apagão que o ChatGPT menciona com esse rapaz, sinceramente não sei. Me parece que estão escondendo alguma coisa ou se dedicaram a isso. De que apagão a Bíblia está falando? É mais sombrio do que pensamos. Agora, se for um apagão intenso e as trevas que vêm sobre a terra, a escuridão que vem sobre a terra será palpável. Significa que todos os sistemas elétricos vão se apagar. E mesmo que você tenha fósforos na mão, mesmo que você tenha um isqueiro, não vai conseguir acendê-lo. É isso que a Bíblia me diz. Mas antes de continuar, vamos assistir ao 4º vídeo, por favor. Veio aí 3 dias de apagão, 3 dias de escuridão para o mundo. Essa situação é grave, foi revelado na União Europeia. Foi anunciado. Um documento extremamente importante foi assinado. Os relatórios de inteligência dizem que foi pedido aos cidadãos, a todos os residentes da União Europeia, que preparassem um kit de emergência, para estarem preparados diante de uma emergência. Que iria durar 72 horas. E a União Europeia não quer apenas que os países se preparem, também quer que os cidadãos estejam preparados. Ou seja, que possamos sobreviver por 72 horas de forma autônoma. Se for declarada uma situação de emergência em grande escala, isso significa que tenhamos, por exemplo, água armazenada, também alimentos e medicamentos, além dos serviços básicos, para aguentar 3 dias sem ajuda externa, sem ajuda de fora, caso haja uma guerra, um desastre natural ou um ciberataque. O documento com essas e outras recomendações será apresentado nas próximas horas. Sim, a filosofia é se preparar para o que vier, diante de uma emergência militar ou climática, até mesmo diante de outra pandemia. Por isso, querem que os cidadãos e os domicílios sejam autossuficientes, que tenham o básico para resistir durante 3 dias até que a ajuda externa chegue, caso aconteça algo grave. 24 vezes 3, 72. 72 horas. Obrigado, que bom para você que não se arrependeu. Espere aí. Espere, por favor. Essas 72 horas de que esse rapaz
fala novamente. Mas faz sentido. São 3 dias de escuridão que virão para a terra. Bom, irmãos que estão aqui, aqueles que quiserem preparar suas velas, façam isso. Aqueles que quiserem buscar isqueiros, tochas, façam isso. Aqueles que quiserem buscar cobertores, travesseiros, façam isso. E se quiserem, paguem por um bunker, para que coloquem vocês lá embaixo, quando as montanhas começarem a derreter. E para que o anticristo não encontre vocês, façam isso. Corram e façam isso. Mas me escute bem. Isso da escuridão, das trevas densas, vai acontecer mesmo. Mas as velas que você comprar, os isqueiros, as tochas, os óleos que você tiver, não vão te servir de nada se você quiser escapar dessas trevas densas. A palavra é fácil, arrebatamento ou rapto. Mas se você vai anular o arrebatamento, vá procurando as velas e, se quiser, eu te digo onde conseguir. O que você acha? Sim, porque tem pessoas que estão caindo nisso, não sei. E as pessoas estão ficando assustadas, muito assustadas. Não devemos fazer isso. Os aviões vão parar, vão nos trancar de novo. E obviamente a pandemia foi algo severo, mas acho que ainda a pandemia não está dentro da grande tribulação. Não, isso não é nada, senhores e senhoras. Esse é o princípio das dores. A grande tribulação já é algo diferente. A grande tribulação não se assemelha à pandemia que as pessoas enfrentaram, não é? A propósito, já mostramos 4 vídeos e já fizemos a análise desses vídeos. Aqui já se menciona algo mais sério. Já entra a ciência dizendo que são 72 horas, ou seja, 3 dias de trevas. A Terra já experimentou trevas. Os únicos que não experimentaram a escuridão densa, os únicos que tinham luz em toda a terra eram o povo de Israel. Os demais começaram a sentir a praga das trevas. E era tão densa que podiam tocá-la, podiam senti-la. Alguém aqui já conseguiu tocar a escuridão? Alguém aqui já conseguiu sentir a escuridão? Me diga, alguém já conseguiu experimentar a escuridão? Alguém aqui já conseguiu sentir a escuridão? Por isso eu digo isso sobre as densas trevas. Se isso aconteceu literalmente, a pergunta é: foi um julgamento divino? E não um fenômeno natural. O Egito ficou em escuridão, e sabemos pela ciência que toda a terra ficou em escuridão, mas Israel não. Deus fez, nesse caso, diferença entre o seu povo e o mundo. Por isso eu te digo, será que a igreja vai entrar na grande tribulação? E enquanto todo mundo estiver em escuridão, a igreja não. Mas eu te pergunto, qual igreja? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual igreja? Por isso é que, com a Bíblia, nós vamos explicar. Se vierem 3 dias de escuridão, se vierem 72 horas de escuridão, se vierem trevas, se vier um apagão mundial, se vier um reset da internet, se vamos acordar com uma nova identidade. Tudo se apaga durante 3 dias. Depois desses 3 dias, tudo reinicia novamente. Tudo se acende e aí é como se estivéssemos enfrentando outro mundo. Ou talvez nesse apagão, será que nesse apagão virá o arrebatamento? E ninguém vai ver, porque será um arrebatamento durante um apagão. Será que isso vai acontecer? Pois deixe-me dizer que não, porque depois do apagão é a segunda vinda, não o arrebatamento. A segunda vinda de Cristo depois do apagão. Vamos assistir ao 5º vídeo. Por favor, preste atenção e não se esqueça de se inscrever. O próximo apagão mundial é inevitável. O Pentágono alerta sobre um colapso energético total devido às mudanças climáticas. Um novo alerta do Pentágono coloca na mesa um cenário inquietante, um apagão elétrico global que poderia deixar o mundo inteiro na escuridão. Tudo graças às mudanças climáticas no mundo, que têm gerado ultimamente ondas de calor abrasadoras, incêndios florestais sem precedentes e furacões cada vez mais intensos. O que as mudanças climáticas têm a ver com esse apagão? Quando acontecerá esse apagão mundial? Deixe seu like, inscreva-se e fique para saber mais sobre como o mundo ficará nas sombras. Isso não é um boato alarmista, mas sim o resultado de um relatório oficial elaborado junto com a Academia de Guerra do Exército dos Estados Unidos. O documento detalha como o aumento na frequência e intensidade de fenômenos meteorológicos extremos pode colocar em xeque as infraestruturas energéticas em nível mundial. Nas próximas 2 décadas, um apagão global será apenas uma questão de tempo. A pergunta que eu te faço é: você acha que vai experimentar esse apagão? Você acha que você e sua família vão passar por esse apagão?
Ei, se acreditam, se realmente acreditam, acho que vocês estão bem familiarizados com o Dr. Cano. Estão bem familiarizados com os Simpsons? Se realmente acreditam nisso, sinto que estão muito acostumados com eles. Olha que ainda nem começamos. Já falamos que no passado houve 3 dias de escuridão, 72 horas de escuridão, e a ciência nem sequer sabe que isso existiu. Na história humana, houve 3 dias, e não eram aqueles 3 dias de escuridão de que falam nos Simpsons, que é engraçado, que parece o jogo de Nintendo. São 3 dias de escuridão, sérios, severos, onde a escuridão podia ser tocada, as pessoas esbarravam na escuridão de tão forte que era. Eram as trevas, densas trevas. Ou seja, é como se nos abismos, como se os demônios tivessem sido libertados e estivessem comprimidos nos ares. Essas trevas eram tão densas que podiam ser tocadas, que batiam em você, apertavam você. A gente se sentia pequeno ali nessas trevas. Isso já aconteceu na história humana, é comprovado cientificamente e historicamente. Biblicamente, houve trevas densas na história, no passado. Já analisamos 5 vídeos importantes. Analisamos 5 vídeos e já os vimos. E também vimos teorias científicas sobre a possibilidade de virem 72 horas de escuridão, de que pode acontecer o apagão mundial. Você acredita nesses 5 vídeos que acabamos de mostrar ou acredita na Bíblia? Em que você acredita na palavra de Deus? Temos mais de 2.600 vídeos lá na palavra, lá no canal, e todos estão relacionados com a Bíblia. E também já falei sobre os 3 dias de escuridão, venho falando sobre os 3 dias de escuridão, que o pessoal diz que vai ser em dezembro. Agora vamos ver se neste dezembro eles acertam, que neste dezembro vem 3 dias de escuridão, e se não acertarem, com certeza é no próximo. Igual aqueles vídeos de estratégias militares sobre a Venezuela que capturam Maduro. Dessa vez sim, dessa vez não, dessa vez sim, dessa vez não. E agora que Donald Trump disse para Maduro que não, que quer dialogar com ele, o mais provável é que não aconteça nada e eles virem amigos, primos, irmãos gêmeos e depois Maduro dê o visto de novo para eles e acabem se tornando os melhores compadres. O mais provável é que isso aconteça. E todos os vídeos de inteligência artificial que você perdeu tempo assistindo, de que adiantou? Horas inteiras assistindo todos esses vídeos de que a Venezuela captura Maduro e nunca capturaram ele? Que viu um navio, que esse sim era um navio superpotente, que vamos olhar, que por aqui que vieram os capacetes vermelhos, os capacetes azuis e não aconteceu absolutamente nada. Mas as trevas que esses 5 vídeos anunciam não são nada comparadas à verdadeira escuridão que está vindo sobre o mundo inteiro. Nem chegam perto de mencionar o quão severa é a escuridão bíblica. É mais poderosa, é um alerta máximo, urgente e severo. Não vai ter vela que sirva, porque o Dr. Cano te diz para procurar velas, para procurar fósforos, para procurar isqueiros, procura isso e eu te digo, se você for ficar na grande tribulação, isso não vai te servir absolutamente para nada. Porque quando tentar acender alguma coisa, vai apagar. Já tentou acender uma vela no meio do vento? Já tentou fazer isso? Ela apaga imediatamente, né? Você não consegue acender, ela apaga, você não consegue fazer isso. Pessoas tentaram acender uma vela no espaço. No espaço sideral, elas tentam acender, não acende, apaga, não acontece nada. Por quê? E o hélio, o que acontece? A Bíblia profetiza outra escuridão futura. O sol se escurecerá. Vejam o que diz Joel, capítulo 2, versículo 31. E a isso sim, tema mesmo, e acredite, a isso sim, não na NASA, não no Dr. Cano, não no Chat GPT. Rapaz, não nos Simpsons, menos ainda, a isso sim, acredite. Isso os Simpsons não sabem, eu te garanto, eles não sabem, acredite nisso. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e terrível dia de Jeová. Isso sim, acredite. É um evento futuro? Um sinal profético? Não é um simples apagão elétrico, é uma perturbação cósmica. Quem dera fosse só um apagão elétrico. Não é normal a escuridão à noite, mas se for um apagão elétrico durante o dia, haverá luz. E olha que existem lugares aqui no mundo onde são 6 meses de dia e 6 meses de noite. Então, se for um apagão elétrico, o mais provável é que à noite vamos ficar no escuro, mas no dia seguinte vai ter luz. Mas se o sol se apagar, aí sim serão trevas densas. É isso que está por vir, senhores e senhoras. Nisso você deve acreditar, porque isso é bíblico. Novamente, Joel, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia de Jeová. Terrível. Se eu colocar essa palavra de repente, o vídeo é restringido. Terrível. Este é um evento futuro, é um sinal profético. E como eu disse, quem dera fosse um apagão elétrico. Quem dera fosse, como diz o Dr. Cano, que está muito pálido. Quem dera fosse como eles dizem. Quem dera fosse um simples reset da internet. Não é mais assustador do que você imagina. Mas eu te digo dessa forma para que as pessoas sintam medo. E também te digo que existe uma maneira de escapar. Vamos assistir ao próximo vídeo, por favor. También informamos que a enorme erupção solar de clase DX 5.1 ocorrida nesta terça-feira causou apagões de rádio generalizados em várias partes do planeta. De acordo com a previsão da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a erupção atingiu seu pico às 10h04 na mancha solar AR 4274, que tem mostrado uma intensa atividade nos últimos dias, provocando fortes interrupções. Nível 3. Nas comunicações de rádio de alta frequência na África e na Europa, os especialistas prevêem apagões de rádio de nível R1, R2 menores ou moderados, com maior probabilidade de atividade de nível R3. Por outro lado, o órgão norte-americano informou que foram atingidos níveis de tempestade geomagnética G4 neste 12 de novembro às 1h20 GMT. Prevê-se que as condições continuem durante a noite. Como resultado dessa tempestade, foram observadas auroras boreais em vários pontos da geografia mundial, muito mais ao sul do que o habitual. O mesmo que decretou que houvesse luz. É o mesmo que pode dizer quando a luz pode se apagar. Haja luz e houve luz. E é o mesmo que pode dizer apague-se e a luz se apaga. Sim, assim como alguém escreveu aí nos comentários. Será que Papai do Céu vai apagar a luz? Ele só faz assim e apagou, mas isso se torna assustador. Não digo que seria algo elétrico, mas que bom, melhor antes economizarmos luz. Deixamos de ficar grudados na internet por pelo menos 3 dias. Que bom que isso acontecesse. Ui, que susto, meu Deus, que medo! Mas eu acho engraçado e melhor que isso acontecesse. Mas isso não é o que vai acontecer, senhoras e senhores. Se for sobre a escuridão que vem para o mundo todo, é porque o sol se apaga e acabou. E se o sol se apaga, fica escuro. Às 24 horas do dia. Por 3 dias. Serão 3 dias? Vamos perguntar a Jesus? Mateus 24, versículo 29. Já assistimos a 5 vídeos. Por isso, as pessoas que estão chegando agora vão e voltem para assistir aos 5 vídeos. E esses 5 vídeos são aqueles em que vocês estão chorando, assustados, tristes, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr. 5 vídeos. Foram vocês mesmos que me mandaram esses 5 vídeos. Espero que vocês estejam realmente conectados. Porque eu disse que ia fazer análise. Vou fazer a análise. Olha o que diz Mateus. Se isso se confirma, o que Joel diz se confirma. Porque Joel veio antes de Cristo. Mas aqui está Cristo. E vamos ver Joel antes de Cristo, Cristo e depois de Cristo. Se isso se confirma dessa maneira tão completa na Bíblia, é porque isso é sério e severo. E imediatamente depois da... Procurem velas, pessoal. Procurem velas. Procurem velas. Procurem isqueiros. Os que vão ficar,
os que não vão ser arrebatados, procurem isso, por favor, porque a Bíblia diz que imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Por isso que venho falando do arrebatamento. Mas como você acredita no Dr. Cano, nos Simpsons, como você acredita no Chat GPT? Então, procure velas. E eu quero fazer um vídeo assim, não dizendo mentiras, dizendo a verdade. Depois da tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará seu brilho. E Joel diz o mesmo. Depois da tribulação, depois vem o Senhor Jesus, Jesus Cristo. Depois da tribulação, o mundo inteiro vai se apagar, para que então venha Cristo Jesus em seu esplendor. Ou seja, quando terminar a grande tribulação, ou seja, o anúncio do fim da grande tribulação. Será o apagão mundial que realmente vai acontecer, mas será assustador? Vem um apagão para que depois Cristo resplandeça em toda a sua luz. Jesus está confirmando o que diz Joel. Joel falou que vem escuridão, não foi mencionado que são 3 dias, mas vem escuridão. Segundo a Bíblia, a escuridão sempre foi densa. Não é elétrica, obviamente, isso acaba com tudo. Não é só elétrica, é total. Diz que é depois da tribulação, isso deixa claro que não é antes do arrebatamento. Se você vai ser levado no arrebatamento, jogue fora todas as suas velas ou pretende acendê-las em 7 de dezembro. O que você vai fazer com tudo que armazenou? Mas vá lá, continue acreditando no Dr. Cano, continue acreditando no Chat GPT e continue assistindo aos Simpsons. E não, leia a Bíblia, é melhor, e chore o quanto quiser, e fique alarmado, e saia correndo, ou se jogue em um rio. Mas acredite nela, a Bíblia não é. Antes do arrebatamento, não é, agora faz parte do juízo final, segundo a Bíblia. E eu acredito na Bíblia, acredito na palavra de Deus. Ou você não acredita? Você não acredita. Estamos lendo a Bíblia e as pessoas que estão chegando agora voltem, porque vão interpretar tudo errado. Já analisamos 5 vídeos, dos quais você me enviou os 5 vídeos, você me mandou esses 5 vídeos. Aqui estão as pessoas que me enviaram 6 vídeos, aqui estão as pessoas que enviaram 6 vídeos. Vamos analisar o apagão global mais de perto? É um apagão espiritual e físico. Eles mencionam apenas um apagão espiritual. E dizem para procurar velas, eu vou te dizer a forma como você vai escapar. Apocalipse 6, 12. Vamos ler, por favor. O sol ficou negro como pano de silício. E se a Bíblia diz, eu acredito na Bíblia. A NASA não. Nessas coisas eu já não acredito mais. Nesses jornalistas que dizem que já é a guerra do Maduro ou nos profetas que dizem que vão tirar o presidente. Eu não acredito em nada disso. Mas eu acredito na Bíblia. O sol ficou negro como pano de silício, e a lua se tornou toda de sangue. Novamente, me fala que vem uma escuridão severa, uma escuridão densa como nunca houve antes. Se já houve uma escuridão densa no passado, essa escuridão é intensa, ou seja, vai se intensificar. Pelo menos umas 10 vezes mais do que a escuridão que o povo de Israel e os egípcios experimentaram. Uma escuridão onde não se via nada e onde a escuridão podia ser tocada. Você quer ficar nessa escuridão? Tem pessoas que querem ficar, tem pessoas que, como acreditam nessas pessoas, obviamente, com certeza vão ficar, porque acreditam mais neles do que no que a Bíblia diz. Acreditam mais neles. Se esse senhor disser, por favor, durma de roupa, eles dormem de roupa, jogue sal na cabeça, eles jogam sal, tome banho de café, eles tomam banho de café. Se este Dr. Cano disser, não coma nada, eles não comem nada. Se ele disser, tome banho de roupa, eles tomam banho de roupa. E se os Simpsons disserem que tudo vai se apagar, por favor, guarde algumas lâmpadas elétricas e algumas pilhas. Eles guardam. Mas quando a Bíblia diz alguma coisa, aí sim, não. É que a Bíblia tem que ser interpretada de uma maneira.
é que só os sacerdotes podem interpretá-la. Que o Padre Touro é o único que vai interpretar, então vá com o Padre Touro. Apocalipse 8, 12. Assim se fala dos 3 dias ou dos 3 dias de trevas que virão, assim com evidências bíblicas, não com evidências científicas. Esses não sabem onde estão pisando. Vamos ler Apocalipse 8, 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terceira parte do sol, da lua e das estrelas, o quarto anjo, Apocalipse. Veja quantos textos venho te mostrando sobre as trevas que virão. Não mencionei os 3 dias porque isso foi no passado, mas vai acontecer de novo no futuro. Não sei se são 3 dias, ou 4, ou 5, o que eu sei é que será durante um período. No final, como diz Jesus sobre a grande tribulação, veja, Apocalipse descreve uma escuridão parcial. Me mostra algo assim: 1/3 do Sol diz 1/3, uma terceira parte do Sol. 1/3 do Sol. Depois virão eventos mais intensos, ou seja, isso é assustador. Depois virão eventos mais cataclísmicos. Não se menciona um apagão elétrico, quem dera fosse elétrico. Deixa claro que até mesmo a luz natural será afetada. E tudo, ou seja, a parte elétrica não vai servir absolutamente para nada. É como se a energia se apagasse, é como se a energia deixasse de existir, é como se a energia colapsasse. Isso é o que vem, é o que temos que anunciar. A escuridão como julgamento final, o dia de Jeová. Me diga, se algum desses vídeos que vocês assistiram mencionou esse texto bíblico de Amós, capítulo 5, versículo 18. Me diga, se os 5 que você ouve mencionaram isso. Ai daqueles que desejam o dia de Jeová, será escuridão e não luz. Não haverá luz de jeito nenhum. Não vai ser somente elétrico, vai ser espiritual, vai ser físico. O sol vai se apagar, a energia vai deixar de existir, não haverá luz, a luz será densa. Escuridão. Será um tempo assustador e será global. Por isso, para as pessoas que estão assistindo a este vídeo, curta, dê like. Satanás não quer este vídeo, não quer que você o veja, este vídeo. A elite, o regime mundial não quer que você veja isso. Se vier isso. E não só Amós. Me diga se já mencionaram Sofonias capítulo 1, versículo 15. Dia de ira, dia de trevas e escuridão, apagão mundial. Quem dera fosse um apagão mundial. Que medo do apagão mundial. Que medo, vou sair correndo. Apagão mundial me faz rir, porque são trevas e escuridão densas. Apagão mundial, existem coisas piores que virão, e que a Bíblia diz, mas a Bíblia dá esperança. Esses outros não dão nenhuma esperança. Salve-se quem puder, procurem cobertores, procurem camas, procurem bunkers, procurem onde se esconder, façam isso agora, entrem agora. Não, para isso eu assisto Sexta-feira 13 ou Fred Krueger. Será que a Bíblia realmente me dá esperança se está vindo um dia assustador? E se for assustador? E ele vai esmagar todos que rejeitaram Cristo Jesus. Sim, ele vai esmagar. Ele vai humilhá-los, ele vai pisoteá-los. Sim, vai ser assustador, vai ser terrível. Mas isso é para aqueles que rejeitaram Cristo. Os profetas falam de um dia de escuridão total. A conexão direta com Joel, Mateus, Apocalipse é um juízo, não é um acidente elétrico como dizem esses. Não, eu não sei de onde tiram tantas teorias. Isso é o que me faz tremer. Mas tremer para quê? Para respeitar, amar a Deus e me entregar a Ele. Isto.
Ou você quer ouvir que se houver um apagão elétrico, o que vai fazer? O que vai fazer? Preparem-se, anotem aí. Vou passar uma lista completa dos materiais que você vai procurar para resistir às 72 horas do apagão mundial que está por vir, do reinício. O que fazer com seu celular? Ui, sim, diga aí, pastor, isso mesmo. Se não, o que você vai fazer com seu celular? Baixe este aplicativo, o aplicativo Lalai Nini, que você vai baixar para escapar da escuridão mundial. Ai, sim, pastor, me diga. Volte para o vídeo, porque de repente você se conectou e está esperando que eu diga isso. Volte para o vídeo e veja. Lá estão as instruções. Volte para o vídeo e veja. Obrigado a todas as pessoas que estão fazendo suas doações, que sempre fazem. Vitória Tavares, obrigado. Xmen, obrigado. Que Deus abençoe vocês por tudo o que vocês fazem. Vocês fazem, investem no nosso ministério e nós não vamos descansar. Vamos continuar anunciando isso. Pois bem, a pergunta é, nesses 3 dias de escuridão, vem um reinício global? Vem novas identidades? Vem uma moeda mundial? Vamos perguntar à Bíblia para ver se é verdade, se a Bíblia fala sobre um controle global. Mas e depois do arrebatamento? Depois do arrebatamento, quantos podem deixar um like bem forte? Depois do arrebatamento, um like, vamos lá. Vamos ver quantos likes tem? Não, ainda não deram like, vamos dar like nesse vídeo para que mais pessoas possam se juntar. Ou vocês querem que continue sendo enganados pelo Dr. Cano, pelos Simpsons, pelo ChatGPT ou pelos jornalistas? Eles querem que vocês continuem sendo enganados por eles. Com a NASA? E que a NASA eduque vocês? Ou vocês preferem que a Bíblia lhes dê esperança? Apocalipse 13, versículos 16 a 17. Se me falam de uma imagem de um robô, se me fala de uma inteligência artificial, de uma IA, se me fala sobre uma imagem criada por meio de realidade virtual, se me fala disso, se aqui, e fazia com que todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca. Quando isso vai acontecer? Depois do arrebatamento, isso vai acontecer, não antes. Ou seja, se vai haver um reset, se vai haver um reinício, se vai haver um controle global, mas depois que a igreja for arrebatada, eu garanto para vocês, já mostrei isso com muitos textos bíblicos. Ou seja, a Bíblia não fala de um apagão para reiniciar a internet. Quem dera fosse isso. Eu realmente tenho minha internet muito lenta. Reinicie para mim, por favor. Quem dera houvesse 3 dias de escuridão que apague a luz para que a Terra possa descansar de tanta energia, mas que seja elétrico mesmo. Só não quero estar no meio disso. Na escuridão bíblica, o juízo bíblico, controle econômico global. A Bíblia fala sobre isso, fala de um sistema único de compra e venda. Sim, fala sobre isso. Não vai mais existir dinheiro físico. A Bíblia sim fala sobre isso. Identificação obrigatória. A Bíblia realmente fala sobre isso. Você não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder colocar seus filhos para estudar, não vai poder acessar os sistemas de saúde. Fala sobre isso, e em El Salvador isso já está acontecendo. Eu pensei que isso não ia acontecer em El Salvador, mas começou. Já começou um simulacro então. Esse sistema funciona com ou sem luz, porque é um sistema espiritual, político. Isso vem, vai se estabelecer, mas que é um reinício. Tomara que fosse assim, mas não é assim. Então, o apagão. O apagão é antes ou depois do arrebatamento? E de acordo com os textos anteriores, os fenômenos de escuridão total acontecem durante a grande tribulação e depois? Tudo isso vem depois, antes do arrebatamento. Não há profecia que anuncie apagões mundiais. Não há profecias que anunciem 3 dias de escuridão ou colapso elétrico. Não há não. Mas foi em um sonho. Eu não acredito em sonhos. Eu acredito na Bíblia. E se a Bíblia menciona, eu acredito. E se não, então é só um sonho. É que é o profeta. É que é o melhor profeta dos últimos tempos. Eu não acredito. Para mim, a profecia mais segura é a Bíblia. Eu não sei se você acredita nisso. Agora, o que de fato vai acontecer antes do arrebatamento? Quer saber? Vai vir confusão, rumores, medo coletivo, e isso já está acontecendo.
Vários arrebatamentos supostamente já aconteceram e pessoas venderam suas casas, suas propriedades, esperando o arrebatamento. Lembra que apareceu um, assim como o Dr. Cano, com um rosto bem pálido? Acho que deve ser irmão do Dr. Cano argentino ele. Acho que é. Lembra? Cristiano Temponi, que dizia que no dia 18 de setembro ia acontecer um arrebatamento no ano passado e depois disse que seria neste. E agora ele disse que não, que ainda está pensando e ainda tem seguidores. Lembra que diziam, 18, nós vamos, dia 18 e dia 19 vamos embora. E uma criança dizia, 18, nós vamos. Lembra disso? Você se lembra disso? Desse homem, isso sempre aconteceu. A Bíblia diz em Lucas 21, 26, o que diz? Os homens desfalecendo por causa do medo e da expectativa, isso está acontecendo isso. Os homens estão desfalecendo. Eu sei que vai chegar um tempo, por isso eu digo, compartilhe este vídeo. Porque se existe um alerta máximo, mundial, urgente, se o arrebatamento está prestes a acontecer, e se não, de verdade, tomara que fossem esses apagões elétricos de que fala o Dr. Cano em A Grande Tribulação. Nada vai poder te salvar. Nem as receitas do Dr. Cano, nem os vídeos dos Simpsons, nada. Hoje, a Bíblia é a única que te diz a forma, a maneira de escapar, de fugir, de sair correndo. A Bíblia. O apagão de que a Bíblia fala não é um apagão de eletricidade, mas sim um apagão do sol, como sinal de juízo final. E esse apagão trará terremotos, trará cataclismos, despertará os demônios mais infernais, mais perigosos que possam ter existido. Não se compara, é assustador, é aterrorizante, não se compara. E aí sim, todos vão ficar com o rosto pálido, pior que o Dr. Cano. Aí sim, todos. Quero te dizer uma coisa, a Bíblia realmente menciona 3 dias de escuridão literal, trevas densas no passado no Egito. Ou seja, o que vem por aí é pior. Mas existe uma maneira de escapar, se chama arrebatamento. Sim, haverá uma nova escuridão durante a grande tribulação, não agora. A Bíblia não apoia um apagão elétrico antes do arrebatamento. Não diz isso. E se a Bíblia não diz, eu não acredito. Mesmo que alguém tenha profetizado, eu não acredito. A escuridão bíblica é cósmica e divina, não apenas tecnológica. Sim, é verdade que vai afetar a tecnologia. A marca, uma nova identidade mundial. Controle econômico vem depois do arrebatamento, não através do apagão. Não através do apagão. A verdadeira escuridão não é sobre ter velas, baterias, geradores elétricos, mas sim estar preparado para se encontrar com Cristo antes que isso aconteça. E sim, continue me enviando vídeos, eu os analiso como os 6 vídeos que acabei de mostrar neste vídeo. Este você deve compartilhar com todos os seus amigos familiares. Não compartilhe os outros vídeos, porque você vai assustá-los, e isso não vai aproximá-los de Cristo, vai afastá-los. Vai afastá-los, porque eles vão colocar confiança em uma vela, em um cobertor, em uma cama, em um bunker, vão colocar confiança nisso. Vão começar a construir casas para se esconder embaixo, e não vão colocar a sua confiança em Cristo, e também não vão acreditar no arrebatamento. Se você quer fazer algo bem, compartilhe este vídeo. Sabe por que você deve compartilhá-lo? Porque é o que Deus diz, não o que dizem os Simpsons. Este é o que você deve compartilhar, é o que diz a Bíblia. Isto é o que você deve compartilhar, é nisso que você deve dar like. Não porque sou eu, mas porque perguntamos para a Bíblia. Por isso está em forma de pergunta. Haverá um apagão mundial? Você não percebeu? Ponto de interrogação na miniatura. Haverá um apagão mundial? Eu pergunto. Haverá um apagão mundial? Haverá um apagão mundial? Se você quer fazer algo direito, compartilhe este com aqueles que você já encheu de medo e com quem compartilhou o vídeo do Dr. Cano e deixou eles assustados, compartilhe com eles e diga, é assim que se faz. Aí sim as coisas são feitas direito. Não semeie medo, semeie esperança. Semeie esperança. O apagão é pior, mas existe uma maneira de escapar, e isso é o que importa. Que estamos vivos e que ainda não entramos na grande tribulação, ainda estamos na era da igreja, mas está prestes a acabar.
Está prestes a acabar, acho que estamos vivendo tempo extra, e aí ainda dá para fazer alguma coisa. E se você quiser fazer parte do nosso grupo, a Igreja Digital, Leão de Judá, já somos mais de 7.000, ou acho que já chegamos, passamos, acho que já somos 8.000 membros. Não lembro, já somos 8.000 membros. Baixe o aplicativo Telegram, que é muito parecido com o WhatsApp. Procure por Leão de Judá, Oscar Rivera, e junte-se ao nosso grupo. Fazendo isso, você já faz parte da nossa igreja virtual Leão de Judá. Todos os dias estamos transmitindo, às vezes em um ou outro dia não transmitimos, mas todos os dias estamos transmitindo. Ouvi um boato de que o Papa Leão XIV renunciou ao Vaticano. Também me enviaram um vídeo. Talvez amanhã cedo será postado um vídeo para ver o que acontece com o Papa, se ele renunciou ao Vaticano. Se ele se arrependeu de ser idólatra, se converteu a Cristo, não sabemos. Telegram, você receberá o anúncio. Se a notificação não chegar pelo YouTube, no Telegram você receberá o anúncio. Baixe o Telegram. E as pessoas que estão chegando agora, não apenas deixem o like, mas também voltem aos vídeos anteriores. Por favor, não percam os 6 vídeos que analisamos sobre o apagão mundial. Lá estão os Simpsons, lá está o Chaves, lá está o Dr. Cano, lá estão as teorias, está o ChatGPT, está a inteligência artificial. Não perca, por favor, e que Deus te abençoe.